Olá, pessoal! Olha, tô feliz de estar aqui fazendo mais um vídeo para você. Você que já segue o canal, demorei, né? Mas voltei. Para você que tá me vendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo de coisas que fazem parte da minha vida. Eu sou jornalista, trabalho em televisão há mais de 30 anos e tenho compartilhado um pouquinho, não só do meu trabalho, né, do expertise de comunicação, mas também coisas que fazem parte do meu estilo de vida e um pouco daquilo que a gente vai aprendendo. Eu sempre digo que todo mundo que passa pela vida um do outro deixa um pouquinho de si, leva um pouquinho da gente, né? E essa troca é que faz a gente crescer. Hoje, atendendo a pedidos, eu vou falar sobre o ato de falar em público. E eu pensei em duas coisas. Uma situação é, de modo geral, o que você tem que fazer quando você fala em público. E olha, é muito simples. Seja você. Quanto mais verdadeiro você for, melhor vai ser a sua apresentação, tá? Então, esse é o ponto de partida, esse é o mais importante. Seja você, seja verdadeiro. Mas agora eu quero falar de 10 erros que você não deve cometer. É só prestar atenção para arrasar. Vamos lá? Erro número 1, chegar atrasado numa palestra, numa reunião, ou mesmo atrasar para começar um evento é o pior erro que você pode cometer. A gente precisa ter uma relação de muito respeito com o nosso público e eu considero o atraso um desrespeito enorme, até porque as pessoas que estão ali, que pagaram para te ouvir ou que marcaram um compromisso com você também têm outros afazeres. E quando a gente quer respeito, a gente precisa respeitar primeiro. Então, respeite os horários, tá? Erro número 2. Normalmente, quando você é convidado para falar em público, você tem um tempo para usar no palco, no púlpito, na sua apresentação. Não ultrapasse esse tempo. Se você tem meia hora para falar, fale durante meia hora, não mais, nem menos. Se você tem 40 minutos para falar, fale durante os 40 minutos, tá bom? Então, respeitar o tempo. São duas dicas aí já para começar, que são simples, que qualquer pessoa pode colocar em prática, né? Não requer nenhuma habilidade, só responsabilidade e respeito. Erro número 3, que você não vai mais cometer. É começar uma apresentação com timidez, com a postura errada, postura de perdedor e pedindo desculpas. Postura de vencedor e nada de se desculpar. Você tá lá porque você tinha que estar. Nada acontece na nossa vida por mero acaso. Eu já falei sobre isso quando eu fiz o vídeo falando sobre como falar em público, como perder a timidez, né? Depois você vai lá ouvir. Então, se você foi convidado para falar para a audiência, seja ela como for, pequena, média ou grande, fale com coragem. Então, postura e nada de começar. Gente, desculpa se eu não agradar. Olha, eu preparei, mas eu não sei se vai ficar do agrado de vocês. Olha, desculpa, eu não tive muito tempo, então eu não fiz os slides como eu gostaria. Nada disso. Você fez, você estudou, você vai fazer o seu melhor ali na hora da apresentação. Combinado? Então vamos lá, vamos seguir. Erro número 4. Essa você não vai mais errar, tá? Presta atenção. Você entrar num palco que tem um tema determinado e começar a falar de você, eu acho que é a pior coisa que você pode fazer. Eu já vi muito palestrante, muito comunicador que entra para agregar valor na vida de quem está ouvindo e fica falando de si. Porque eu sou jornalista, porque eu fiz a faculdade tal, porque eu tenho curso de especialização tal, porque... Não, para de se vender. Você precisa agregar valor, porque o tempo das pessoas é precioso como o seu tempo é precioso. E não dá pra gente ficar enganando ninguém. As pessoas percebem quando você tá assim, com um marketing muito grande tentando enrolá-las. Então para de ficar contando historinha, para de ficar falando de você o tempo todo. Entregue o conteúdo que você tem que entregar e arrase, tá bom? Erro número, acho que 5, vamos lá. Tem comunicador que entra num palco, que prepara slides e que passa a palestra inteira olhando slide e lendo slide. Já viu? Eu já vi algumas vezes. A pessoa fica lendo. Ou então fez uma cola, aqui. E aí passa. Então, e fica lendo. Gente, se fosse para entregar um material para fazer leitura, você entregava o material via e-mail e as pessoas liam a hora que elas
quisessem. Então, nada de ler. Você dá uma estudada naquilo que você vai falar, seja verdadeiro, entregue de coração, faça da forma mais natural possível. Para de ficar preso a slides e a papel, tá bom? Usa a sua inteligência, usa a cabeça e usa a sua experiência. Agora vamos lá. Sexto erro que muita gente comete na hora de falar em público é não olhar no olho de quem tá te ouvindo. Isso é muito sério. Tem gente que fala, né, desviando o olhar, tem gente que fala pensando, tem gente que fala o tempo inteiro olhando para cima e para baixo. Comunicação efetiva, ela acontece assim, ó, no olho, entendeu? Então, olhe para quem você está falando. O olhar, ele comunica tanto quanto as palavras. Então, não perca a chance dessa conexão preciosa, tá? Vença a sua timidez, trabalhe aquilo que for necessário, mergulhe na sua própria história e olhe no olho de quem está te escutando. Isso é muito importante. Erro número 7, é isso? Vícios de linguagem. Você já foi a alguma apresentação ou numa reunião e viu alguém que fica usando aqueles caquinhos que servem como uma muleta o tempo todo? Gente que fala assim: então, eu vou começar falando sobre comunicação assertiva, tá? Porque hoje em dia a comunicação assertiva tem sido muito falada, tá? E as crianças que têm pais que fazem a comunicação assertiva, tá? Elas são muito mais felizes, tá? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta, né? Tem o né também, tem o pois é. Cuidado com os vícios de linguagem. Não fica usando esses caquinhos. Você não precisa de muleta. É importante quando você vira um palestrante, um apresentador, um comunicador, ler bastante para você aumentar o seu vocabulário. Aí você não vai mais precisar ficar com essas muletinhas para te sustentar na hora de uma apresentação. Combinado? Então, evite esses vícios de linguagem. Erro número 8. Ó, tem gente que não aproveita uma coisa que a gente tem como ferramenta de comunicação, que é a voz e a capacidade de modular essa voz. De falar alto, de falar baixo, de falar bravo, de falar doce, de fazer suspense, de retomar o assunto. A gente precisa dar movimento, a gente precisa dar um colorido para as nossas falas. E por isso a gente deve usar bastante essa curva melódica. Tem muita gente que não entende muito bem como é que pode usar bem a fala, o dom da fala, e então eu aconselho uma passadinha no fonoaudiólogo, às vezes até assistir a alguns vídeos que tem disponíveis no YouTube com fonoaudiólogos, porque eles falam bastante sobre como projetar a fala, como usar a fala de forma melódica, né? Para dar velocidade, para dar ritmo à sua apresentação. Então, cuidado para você não ficar aquela pessoa que fica falando tudo no mesmo tema aí, que não muda o tom de voz e aí faz todo mundo que tá te ouvindo ficar com vontade de dormir, porque ninguém aguenta uma pessoa que fala assim o tempo todo. Não é verdade? Já aconteceu isso com você? Esse é um recurso ótimo para quem, por exemplo, faz podcast de meditação guiada. Aí é uma delícia, eu adoro. Fica lá no mesmo tema o tempo todo e de repente eu durmo. Não é assim? Mas a gente não quer que numa apresentação as pessoas durmam. Então, use e abuse da potência da sua voz, tá? Aumentando e diminuindo e brincando com as palavras. Isso é legal demais. Agora vamos à 9ª dica. Ó, cuidado para não querer falar muito difícil. Às vezes, a gente acha que para impressionar o público, a gente tem que usar palavras rebuscadas. Presta atenção numa coisa. A comunicação, ela tem um objetivo muito claro. Comunicar. Ou seja, você fala e o outro te entende. Isso é comunicação. Agora, se você vai para uma apresentação e começa a falar difícil porque você acha que assim é bonito, porque assim você vai ficar mais empoderado, vai ter mais credibilidade, muito pelo contrário. As pessoas não vão entender nada daquilo que você está falando. Algumas pessoas podem até te entender, mas no final das contas você vai ficar aquela pessoa quase que insuportável de ser ouvida. Então,
cuidado. Use o jeito mais gostoso, mais coloquial de comunicar aquilo que você tem. A sua credibilidade não vem pelas palavras difíceis, mas vem pela sua experiência, pela verdade que você coloca todo o seu expertise pra fora, toda a sua experiência pra fora, tá bom? 10º erro. Tem gente que insiste em piadas com teor de xenofobia, de homofobia, de preconceito racial. Para! Ou você é um comunicador ou você é um piadista. Se você for comunicador piadista, fantástico, mas tem que fazer bem feito, né? E ficar debochando das pessoas, menosprezando as pessoas, já ficou mais do que claro que é inadmissível. Então, cuidado com as piadinhas. Seja agradável ao falar, seja verdadeiro ao falar. E ó, lema da minha vida, faça tudo com amor. Tudo que você fizer, faça com amor. Coloque-se em tudo que você faz. Eu amo uma poesia do Fernando Pessoa que diz assim: para ser grande, ser inteiro. Nada teu exclui ou exagera. Põe tudo que tens no mínimo que fazes. Assim, a lua brilha porque a alta vive. Um beijo muito grande. Se você gostou desse vídeo, dá o like aqui, deixa o comentário, compartilha com seus amigos. Isso é importante pra gente, né? É chato todo mundo falar isso no final do vídeo, mas eu tenho que falar também porque isso é importante pra gente, porque mais pessoas podem ser atingidas e podem aprender a falar em público. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!